Fala aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora falar um pouquinho sobre como sair das dívidas? Talvez esse seja um dos vídeos mais importantes do canal, talvez ele fique como um dos mais importantes aí por muito tempo, que é como se organizar aí para sair das dívidas. Talvez aí você não tenha tido uma oportunidade de se organizar antes de entrar numa dívida, mas a ideia deste vídeo é a gente fazer o mapeamento aí da sua vida financeira, das suas dívidas, das suas finanças, e no final desse vídeo provavelmente você vai conseguir sair daqui com uma estratégia de como colocar sua casa em dia. Bom, para a gente conseguir desenhar uma estratégia correta de como sair das dívidas, é importante a gente trazer a realidade para o papel. Então, aí no seu caderno, liste todas as suas dívidas, desde a maior para a menor, ou da maior taxa de juros para a menor taxa de juros. Sei que às vezes você pode ter aí mais de uma dívida e seja até um pouco difícil de você entender qual que é a mais cara, qual que é a mais barata, mas a gente vai tratar tudo isso aqui no decorrer do vídeo. Então vai começando lá, cartão de crédito. Quanto que você tem de dívidas de cartão de crédito? Se você faz o pagamento mínimo da fatura, isso já é considerado uma dívida. Se você fez aquela opção de parcelamento da fatura, também é uma dívida. Essa aí é a pior dívida que a gente tem no mercado hoje, é de cartão de crédito. A taxa de juros é altíssima. A gente está falando aí de 400% ao ano, mais ou menos. Então, provavelmente, se você começar o ano devendo 10 mil reais, você vai terminar o ano devendo 40 mil reais. A segunda pior dívida que tem no mercado aí é cheque especial. Então, se você tem esse tipo de dívida também, já anota aí. Essa aí chega próxima do cartão de crédito, a taxa de juros é um pouco mais baixa, mas ainda assim é muito agressiva. Então, se você tem qualquer uma dessas duas, já coloca aí no topo da sua lista. As demais dívidas que também são dívidas caras são dívidas de empréstimos sem garantia, que são os empréstimos pessoais aí. Essas dívidas de empréstimo pessoal que não tem uma garantia atrelada a ela, elas são dívidas muito caras, porque o banco não tem nenhuma garantia de que você vai conseguir realizar aquele pagamento. Então, geralmente ele já cobra uma taxa ali maior na hora de conceder esse crédito, tá? Então, essa seria o terceiro tipo de dívida. E aí você começa a descer para dívidas que são menos caras, tá? Não vou falar que são dívidas baratas, mas são menos caras. Quais podem ser elas, tá? A próxima aqui está meio a meio entre... Passando um caminhão aqui, aproveitar para tomar uma água. A próxima dívida que nós estávamos falando são meio a meio ali entre dívidas menos caras, que são dívida de consignado e financiamento alto, financiamento de carro, né, de veículo. Essas dívidas são parecidas, porque ambas têm uma espécie, têm algum tipo de garantia. Então, o crédito consignado, se você trabalha aí numa grande empresa ou é funcionário público, municipal ou estadual, você acaba conseguindo um crédito um pouco mais barato porque você tem o desconto em folha, né? Então, de certa forma, tem uma garantia de que aquele empréstimo vai ser pago, né? Então, ele é menos caro. E o financiamento de veículo, a mesma coisa. Você tem um veículo ali como garantia, tá? E por último, das dívidas que nós vamos trabalhar aqui, é o financiamento habitacional. Essa aqui digamos assim, é uma das únicas dívidas que a gente tem que são dívidas mais inteligentes, né? Que você, dentro das suas condições, pode fazer, porque geralmente a taxa de juros ela é uma taxa de juros bem mais baixa do que qualquer outro tipo de crédito, e às vezes você tem taxa de juros mais baixa até do que se você fosse investir esse dinheiro. Então, acaba que essa última dívida é uma dívida de certa forma inteligente, se você conseguir fazer ali o pagamento dela certinho, tá? Beleza? Anotou aí 5 tipos de dívida. Se você tem mais de um, se você tem mais de um desses itens aqui, é importante que você coloque do lado aí das suas anotações qual que é a taxa de juro de cada uma delas, qual é o saldo devedor. Aqui tem uma diferença, tá? De saldo devedor de valor de parcela, tá? Se você pegar, por exemplo, um empréstimo que você fez em 12 vezes, somar as parcelas, o valor vai dar maior do que o valor que você realmente deve. O valor que você deve hoje não é o mesmo que você vai dever daqui a 12 meses, por exemplo. Então, vamos lá.
empréstimo de R$ 1.000, 12 parcelas de R$ 1.000. 12, vai dar R$ 12.000, beleza? Se você fosse liquidar esse empréstimo hoje no banco, não pode ser R$ 12.000, porque R$ 12.000 é o que o banco espera receber ao longo de 12 meses. Tem que ser bem menos. Então, chutando aqui, tá? Provavelmente vai ficar ali na casa dos seus R$ 8, 10 mil, beleza? Então, você precisa anotar do lado ali qual que é o saldo devedor e qual que é o valor da parcela e qual que é a taxa de juros, principalmente se você tiver mais de uma dívida, tá? Vamos lá, primeira estratégia. Como que você faz para sair dessa situação, tá? Primeiro ponto, você tem que parar de gastar hoje. Gastar no sentido de se endividar, tá? Não de gastar de consumo essencial. Mas você precisa parar de se endividar hoje. Nada adianta você resolver essa situação de endividamento, digamos assim, se no final das contas você continua gastando igual. Então você fecha uma torneira, mas tem um vazamento num outro cano ali. Então não adianta nada você fechar de um lado e desperdiçar do outro, tá? Beleza? Então, primeira estratégia aqui, além da redução do consumo, é você trocar dívidas caras por dívidas menos caras. Em alguns momentos aqui do vídeo eu vou acabar falando baratas, mas de barato, em dívida, com a taxa de juros que nós temos hoje, praticamente não existe dívida barata. Então, menos caro. Sempre vai ser esse o termo mais correto, né? Então, você vai olhar para as duas primeiras lá que eu listei. Se você tem dívida de cartão de crédito e dívida de cheque especial, é essa que você tem que atacar primeiro. Então você vai fazer ali o levantamento de quanto você deve. Se é um cartão parcelado, quando eu falo cartão parcelado, não é o fato de você comprar algo parcelado no cartão. É quando você não consegue pagar e faz o parcelamento do cartão, tá? Ou quando você não consegue pagar e paga o mínimo do cartão. Porque é isso sim que tem essa incidência de juros aí na casa dos seus 8% ao mês, tá? Se você tem essa dívida ou tem cheque especial que é muito parecida com essas duas que você precisa resolver. Então, faz o levantamento de quanto você deve nessas duas frentes, tá? Se for na mesma instituição, perfeito, melhor ainda. Mais simples, digamos assim, você vai negociar com uma única instituição financeira, com um único banco. Você vai buscar trocar essa dívida por uma mais barata do que esta. Então, se essa dívida, por isso que é importante você saber exatamente quanto é a taxa de juro. Então, se essa dívida ela custa 8% ao mês, você vai tentar trocar ela por uma que custa 3, por uma que custa 2, por uma que custa 4. O que você conseguir aqui substituir essa dívida é bem importante. Então, às vezes você deve lá R$ 800 por mês, e se você só trocar essa dívida cara por uma mais barata, talvez aí você consiga reduzir para R$ 400 por mês, para R$ 200 por mês, tá? Então esse é o primeiro ponto. Mas quando você fizer a troca dessa dívida de uma cara para uma barata, você precisa eliminar a cara. Então, troquei a dívida do cartão e do cheque especial por um empréstimo, por algum outro tipo de empréstimo, e liquidei aquela dívida, você tem que parar de consumir lá, porque senão você vai só piorar a sua situação, tá? Então, a dica aqui é para resolver, não é para a gente postergar o problema. O outro ponto, se você tem várias outras dívidas, eu tenho lá, não é incomum, eu tenho lá uma dívida de cartão de crédito ou de cheque especial, e eu tenho dívidas de empréstimo pessoal também. Aí, mesma coisa, você vai anotar a taxa de juros e o saldo devedor também daqueles empréstimos pessoais, tá? Seja empréstimo pessoal ou financiamento, até mesmo financiamento de veículo, mas financiamento de veículo dificilmente você vai conseguir trocar por uma dívida mais barata, tá? Geralmente ela já é o mais barato possível por conta da garantia do carro, tá? Fez tudo isso, juntou as suas 4 dívidas ou o seu conjunto de dívidas aí, e tem o saldo devedor atualizado, tem ali a quantidade de parcelas e tem ali o valor de pagamento mensal, você já tem uma ideia de quanto aquilo consome do seu orçamento. Supondo lá, você tem 4 tipos de dívidas e todas essas dívidas deram R$ 2.000 por mês. Aí você vai reunir tudo isso aí para fazer uma conta
de quanto você deve no total. Por exemplo, deu R$ 2.000 por mês, o valor das minhas parcelas, e eu devo no total R$ 40.000. Beleza, esse é o saldo devedor, não é a soma das parcelas, tá? Aí você vai entrar em contato com a instituição financeira e vai apresentar para eles, olha, eu tenho uma dívida total de R$ 40.000 e tenho interesse de fazer uma renegociação por uma dívida só, que tem uma taxa de juros menor do que, aí você vai fazer a sua média ali, de repente sua média de taxa de juros ali deu 5%, 4%, você vai tentar buscar uma taxa um pouco menor. Então, 3% ao mês, algo em torno disso. E tem interesse de fazer uma negociação para trocar todo esse conjunto de dívidas por uma única dívida com uma taxa de juros mais barata. E aí eles vão apresentar a proposta, você vai ver se aquela proposta cabe no seu orçamento. Caso você não consiga renegociar nesse ponto, o que você pode fazer? Trocar essa dívida, esse conjunto de dívida você mesmo, de um conjunto de dívidas caras por uma ou outra dívida barata. Como que você consegue fazer isso? Primeiro, empréstimo consignado. Se você não fez uso do empréstimo consignado e você, né, trabalha numa grande empresa ou é funcionário público, às vezes faz sentido, a maioria das vezes faz sentido você pegar um empréstimo consignado que tem uma taxa de juros bem mais baixa e liquidar esse conjunto de dívidas e ficar com uma dívida só um pouco mais barata. Uma outra estratégia que você pode utilizar é você, ao invés de olhar só para a taxa de juros e para o montante financeiro, você pode olhar também para as parcelas. De repente você tem ali um conjunto de 5 dívidas e tem algumas dívidas que já estão próximas do fim ou que tem uma quantidade de parcela menor ali para a sua liquidação. De repente você pode dar um pouco mais de atenção para essas. Por quê? Se você tem ali um total de R$ 2.000 de dívida e você tem ali 2, 3 vencendo ali nos próximos meses, que cada uma custa ali R$ 250, R$ 300, são algo em torno de R$ 600, R$ 500 que você vai liquidar nos próximos meses, então você já consegue aí ter, digamos, um fôlego financeiro liquidando as dívidas que você tem quantidade de parcela menor. Então, ao invés de você ter uma despesa mensal de R$ 2.000, você passa a ter uma despesa mensal de R$ 1.500. Então, você pode focar nessas também. Pode focar em liquidar as dívidas que tem uma quantidade menor de parcela. Uma outra estratégia que você pode utilizar aqui para quem tem financiamento imobiliário é o uso do FGTS. Essa estratégia é bem interessante. Você tem das mais conhecidas aí possibilidades de uso de FGTS. Você pode usar 2 delas para amortizar o saldo devedor do seu financiamento imobiliário e você pode usar uma terceira para liquidação de parcela. As 2 primeiras são as mais interessantes quando você tem uma vida financeira bem organizadinha. Por exemplo, você financiou seu imóvel lá e você deve R$ 100.000 no seu saldo devedor e você tem R$ 10.000 de FGTS, beleza? Você financiou lá alguns anos atrás, veio junto, você é seletista, então recolhe FGTS e você veio recolhendo ali mês a mês o seu FGTS e hoje você tem R$ 10.000. Você pode fazer o uso disso para bater o saldo devedor. Na primeira modalidade, você amortece o saldo devedor, reduzindo o valor de pagamento mensal. Como que é isso? Se você deve 100 mil, você amortiza, pega 10 mil do FGTS e amortiza, cai para 90, beleza? Se você pagava R$ 1.000 por mês de parcela, você vai passar a pagar 900. Mais ou menos, mais ou menos essa a conta, tá? Então você, ao invés de ter uma despesa de R$ 1.000 por mês, você passa a ter uma despesa decrescente de R$ 900 por mês. É bem interessante. A segunda, que não é tão interessante, que é interessante também porque é no saldo devedor, mas não é tão interessante para quem está endividado, é que ela amortece na quantidade de parcelas. Quase uma estratégia um pouco parecida. Você deve R$ 100.000, amortizou 10 mil, passa para 90 mil. Só que ao invés da sua parcela diminuir de R$ 1.000 para 900, é a quantidade de prestação que diminui. Então, por exemplo, se você devia ainda 100 prestações, você vai passar a dever 90, por exemplo. Tá? Estou chutando aqui 80. Então, vai reduzir a quantidade de prestação. Você vai ter menos meses ou anos
de prestação de imóvel. Tá bom? Essas duas são bem interessantes, são as mais usadas, as mais aconselháveis. Para quem está endividado, existe uma terceira opção, que é interessante, mas tem que ser usada com cuidado, que é, ao invés de você usar esses 10 mil reais do FGTS para amortizar o saldo devedor, você pode usar para amortizar direto as parcelas. Como que funciona isso? Você deve lá, você tem uma prestação de imóvel de R$ 1.000 por mês, então no ano você paga de imóvel para o banco 12 mil reais, beleza? 12 meses de R$ 1.000. Você tem 10 de FGTS, você opta pela opção de uso de FGTS para amortizar as parcelas, as próximas 12 parcelas. Então ele faz a conta. Se são 12 mil reais, você pagou 10, logo sobram 2 mil reais só para você pagar ao longo de 12 meses. Então esses 2 mil reais são diluídos. Então nos próximos 12 meses você vai pagar, por exemplo, algo em torno de R$ 200, ou um pouquinho menos que isso. Isso é bem interessante, porque de repente você tem lá R$ 2 mil de dívida por mês, não está conseguindo pagar, está pagando juro de cheque especial, está pagando juro de cartão de crédito, ou empréstimo pessoal que é caro. Você, optando por essa opção, você, em vez de pagar R$ 2 mil por mês de dívida, você, nos próximos 12 meses, você vai pagar metade disso, né, que é R$ 1.000, né, R$ 1.200, então um pouco mais da metade disso. Isso te dá um fôlego de 12 meses para você organizar a sua vida financeira para sair das dívidas, né? Então você tem ali esses R$ 1.000 que sobram, de repente você consegue pagar seu cartão de crédito, diminuir os gastos do cartão, pagar o seu cheque especial, então você consegue ir liquidando essas dívidas que têm um custo muito alto no seu orçamento familiar, tá? E o último ponto aqui, talvez um dos mais importantes junto com esses outros, é aproveitar as opções que você tem de renegociação no mercado. Então, volta e meia você vê aí propaganda de feirão de renegociação de dívida, feirão do Serasa, enfim, você tem uma série de campanhas anuais aí para renegociação de dívida. São bem interessantes, tá, essas campanhas. Elas, geralmente, as instituições, né, a maioria das instituições estão presentes nesses feirões, e você consegue, de repente, levar a sua dívida lá e tentar uma renegociação. Pega esse arcabouço aí, se prepare para essa negociação, leve ali suas dívidas e você possivelmente vai conseguir ali renegociar uma condição de pagamento bem, bem interessante para você, tá? O ponto aqui de renegociação de dívida, que é um dos mais desconhecidos, é que renegociação de dívida é uma negociação que você tem que partir da premissa que é um ganha-ganha. Então, não vá para uma renegociação de dívida abatido ou, né, assim, pesaroso de que a instituição financeira está te fazendo um favor em te conceder um empréstimo mais barato ou analisar a sua situação. Não, ela não está te fazendo um favor. Na realidade, você conseguindo chegar num acordo com a instituição financeira, você estará ganhando, porque estará trazendo sua situação financeira para mais perto do ideal, e a instituição financeira também vai estar ganhando, porque do outro lado ela tinha um devedor que possivelmente não pagaria suas dívidas, e agora ela vai passar a ter um cliente que tem ali plena condição de fazer o pagamento das suas dívidas, tá? Então é uma negociação de ganha-ganha. É seu interesse, mas também é interesse da instituição financeira de fazer essa negociação, tá? Ainda falando de negociação, quando eu falo para se preparar, é no sentido de você não fazer uma negociação pensando só no curto prazo. Então, não pegue todas as suas dívidas, coloque num pacote e fale assim, eu vou negociar porque eu vou conseguir uma taxa de juros mais barata e tal, e eu vou conseguir sair dessa. Não. Pense no cenário ideal. Se você deve R$ 2.000 hoje por mês, quanto que você realmente consegue pagar? É isso que você tem que ter em mente. Esse é o número que você precisa ter em mente. De repente você deve 2.000, mas a sua capacidade financeira de pagamento ideal é R$ 500. R$ 300, R$ 1.000. Só você vai conseguir saber disso. E não é assim, quanto que eu consigo pagar com esforço. Não. É quanto que numa situação tranquila de vida eu consigo arcar com esse pagamento sem fazer um esforço, né, sobrenatural.
Porque de repente você vai lá, faz uma renegociação de diminuir de 2.000 para 1.500 e vai conseguir, e vai pagar no primeiro mês, no segundo já não vai conseguir pagar. Então é importante que tanto você quanto a instituição financeira, façam uma negociação financeira sustentável. Se for sustentável pagar 500, você tem que ir com isso em mente. Eu vou negociar para conseguir pagar R$ 500 por mês. Se é 400, é 400. Não adianta você inventar um número ou resolver o problema só naquele dia, sabendo que mês que vem a coisa vai apertar de novo, tá? Então, esse é um ponto que você tem que olhar com bastante atenção. Não precisa fechar um acordo na hora, não precisa chegar na instituição financeira ou na ligação que você estiver fazendo para o seu banco e já sair com um contrato assinado. Você pode anotar todos os valores que estão te passando, meditar, conversar com seu cônjuge na sua casa, pensar alguns dias e aí tomar uma decisão com um pouco mais de tranquilidade. Provavelmente, se você entrou numa situação de dívida, provavelmente você não entrou numa situação de dívida de uma maneira racional, digamos assim, né? Você não fez, não parou, não pensou, não estudou, não colocou tudo no papel, não viu. Não, a maioria das pessoas que se endividam ou por algum tipo de emergência ou por uma questão de emoção mesmo. Tomou uma decisão ali, às vezes não avaliou todas as opções que tinha no momento e acabou não conseguindo levar adiante aquela condição que foi estabelecida. Então, na hora de renegociar, já não é mais assim. Você já tem tempo, né? Você já está numa situação, digamos, um pouco mais cuidadosa. Então, anota todos os valores, chega em casa, faz os cálculos, dorme, né? Pensa com cuidado e depois você vai até a instituição e firma o acordo que você tem que firmar. Falei que era a última, mas tem uma extra para quem ficou até o final, que essa aqui com certeza é a melhor de todas. Aproveite as campanhas do governo, principalmente, tá? Nós tivemos no último ano, nos últimos meses, pelo menos 2 campanhas de renegociação de dívida do governo federal. Se eu não me engano, o programa era Desenrola. Uma para pessoa física, não sei se saiu para pessoa jurídica também. Essa campanha, assim, independente de governo, né, todo governo tem, né, esse tipo de campanha, porque, né, reduzindo dívida da população, a população consome mais, enfim, tem todo um impacto na economia. Nessas campanhas, o que o governo faz? Essas renegociações de dívidas, elas são subsidiadas pelo governo. Como assim? A instituição financeira, ela não é boazinha, né? Assim, são negócios, né? Do mesmo jeito que você pegou o dinheiro para fazer suas coisas, a instituição financeira te deu o crédito em cima do risco que ela tinha. Então, quando ela te empresta um dinheiro, ela tem um risco, beleza? E qual que é esse risco? O risco de você não pagar. E quando você pega um empréstimo pessoal, por exemplo, ou um cartão de crédito, ou um cheque especial, o risco de você não pagar é grande para a instituição financeira. Então, ela cobra uma taxa de juros mais alta. Como que ela pode cobrar uma taxa de juros mais baixa? Se ela tiver uma garantia, que é o que de fato ela faz. Então, por isso que o financiamento imobiliário é mais barato e o financiamento de veículo também é menos caro, digamos assim. Porque ela tem uma garantia. Se você não pagar, ela vai lá, confisca o bem, né? Ou entra em liquidação ali o bem, leiloa o bem e faz ali o abatimento da sua dívida. Então ela tem uma garantia de que pelo menos parte do valor ela vai receber. E nessas campanhas de governo, o que o governo faz? Ele, de certa forma, tenta dar uma garantia para a instituição financeira. E aí que entram os fundos garantidores. Tem diversos fundos garantidores aí no âmbito de governos, né, seja federais ou estadual. E aí o governo usa esses fundos de garantia, não confunda fundo de garantia com FGTS, ele usa determinados fundos de garantia, faz o acordo com as instituições, para que as instituições promovam as renegociações de dívida. Então, o que a instituição vai fazer? Ela vai pegar o seu empacotamento de dívida, pensa lá, no nosso exemplo aqui, você tem lá 2, 3, 4, 5 dívidas. Ela vai pegar esse empacotamento de dívidas sem nenhuma garantia, em que ela te cobra uma taxa de juros mais alta. E ela vai renegociar com uma taxa de juros mais baixa. Tá, mas se eu já estou renegociando, não devia ser... A instituição não tem um risco maior, porque eu já não estou conseguindo pagar. Mais ou menos, porque aí ela vai renegociar uma operação de crédito com você, que existe uma garantia por trás. E quem é essa garantia? É o governo.
Então o governo meio que dá um subsídio ou uma garantia de que a instituição ela vai receber aquele crédito se você, de repente, não conseguir honrar por um motivo ou outro. Então, geralmente, esse tipo de campanha, principalmente no âmbito de governo, é muito interessante, muito interessante. Então, se você está numa situação de endividamento, aproveite, assim, acompanhe as notícias e busque se informar, leve sua situação para análise, que possivelmente você vai conseguir uma boa negociação aí e vai conseguir sair de uma situação de endividamento. O ponto aqui que é importante, não é porque existe uma garantia que você não tenha que honrar esse compromisso. Assim como tudo, assim como é seu financiamento imobiliário ou seu financiamento de veículo, caso você o tenha. Então, se você de repente não conseguir, foi lá, pegou, empacotou as dívidas, 5 dívidas, trocou por uma só, que é a mais barata, reduziu ali seu pagamento, sua prestação mensal de R$2.000 para R$1.000. Se você não pagar, você ainda tem os mesmos compromissos, entende? Você ainda responde da mesma maneira por essa dívida. Não é porque ela tem uma garantia atrelada que ela não vai ser cobrada, tá? Que não existe todos os mecanismos judiciais aí para que essa dívida seja honrada, tá? Então, busque, da mesma maneira, busque fazer negociação que seja sustentável para você e seja sustentável também para a instituição financeira que está do outro lado, para que você consiga honrar ali com os compromissos que você assumiu. Beleza? Era isso, é um vídeo bastante detalhado sobre dívida. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo em qual ponto que você não entendeu, que você não conseguiu entender bem, ou que de repente eu não consegui explicar de uma maneira mais adequada, comenta aqui embaixo. Não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. E compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que de repente está numa situação ali de possuir muitas dívidas ou tem algumas dívidas caras, como cartão de crédito e outras que a gente conversou aqui, para que ele consiga colocar aí tudo num papel e sair dessa situação. E dê uma olhadinha aqui no canal também no vídeo de organização financeira familiar, vai trazer ali todos os aspectos de organização financeira que você precisa para melhor organizar a sua vida.